vamos falar, a tese principal aqui da nossa aula nesse seminário é de que antes de grandes visitações de Deus, antes dele fazer grandes coisas na terra, ele sempre prepara um povo para responder corretamente aquilo que ele vai falar. Amém, irmãos? Então, nós, nessa aula aqui, principalmente, nós vamos olhar para a vida de João Batista. João Batista, ele é, para nós, um protótipo, um exemplo daquilo que Deus quer fazer também nos últimos dias. Vamos ler um texto que está lá em Malaquias. Vamos. Malaquias capítulo 4. Obrigado. Olha só o que diz. Malaquias capítulo 4 é o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias capítulo 4, nós temos aí 400 anos onde a gente não tem nenhum livro canônico, não que não aconteceu nada nesse período, mas nós não temos nenhum profeta, nós não temos nada registrado que tenha virado palavra de Deus nesse sentido. Então, Malaquias capítulo 4, ele está encerrando aqui o cânon do Antigo Testamento, é o final do Antigo Testamento. E ele diz o seguinte, Malaquias 4:4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós vamos ver daqui a pouco todo o contexto aqui dessa profecia. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é a profecia em si. E ela não é muito difícil de ser compreendida. O que Deus está prometendo aqui? E aí, irmãos, eu vou pedir também no nosso seminário aqui a participação de vocês, tá? Para ficar um pouco mais dinâmico também a nossa aula. O que Deus está prometendo aqui, especificamente no verso 5? O que o profeta Malaquias está dizendo no verso 5? Qual que é a promessa? Enviar o profeta Elias. Mas este envio do profeta Elias tem um período aí, tem um quando é que o profeta Elias virá. Quando é que o profeta Elias virá? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, preste bem atenção. O grande e terrível dia do Senhor, que o profeta está falando aí, é o momento que hoje nós conhecemos como a volta de Jesus. Jesus, ele foi, certo, gente? Mas o que Jesus prometeu? Que ele o quê? Que ele voltaria. Isso é muito importante, tá? A volta de Jesus. O nosso pressuposto aqui da nossa aula é: nós cremos que Jesus irá voltar. Você crê que Jesus vai voltar, gente? Amém. Isso faz parte da fé cristã. Crê que Jesus foi, mas que as coisas não vão ficar do jeito como elas estão para sempre. Jesus vai voltar e as coisas elas vão ser transformadas. Nós estamos esperando o reino de Deus. Essa é a nossa esperança. Isso é o que deveria nos motivar todos os dias. O reino de Deus. E, irmãos, convenhamos, viver aqui neste mundo não é fácil. Ou para você é fácil? Viver aqui neste mundo é muito difícil. Se você não percebeu ainda, preste atenção nisso. Nós ainda não estamos no reino de Deus. E, irmãos, assim, eu sou de São Paulo tem as suas dificuldades, né? Mas a gente está aqui falando de um contexto ainda do Rio de Janeiro, né? O que eu estou querendo dizer com isso? As notícias
do jornal, dia após dia, do Rio de Janeiro. Não que São Paulo seja, nossa, as notícias maravilhosas. Mas o que mais se ouve do contexto onde nós vivemos? Gente, você liga a televisão para ver jornal, você abre a internet, é o quê? É tiro, porrada, bomba, é sangue, é catástrofe, é... Então, se você não percebeu, nós não estamos ainda no reino de Deus. Essa semana, terremoto na Venezuela, quantos de vocês ouviram isso? Centenas de pessoas mortas, feridas. Nós não estamos debaixo do reino de Deus ainda no sentido deste governo prático e visível e palpável. Nós ainda esperamos a volta de Jesus, a vinda do reino, a manifestação do reino de Deus. Então, o nosso pressuposto é esse. Nós estamos em um tempo de espera. O grande e terrível dia do Senhor é este momento da volta de Jesus. Agora, o texto aqui, a profecia diz que antes do dia do Senhor, vem uma outra coisa. Quem vem antes do dia do Senhor? Segundo a profecia, o profeta Elias. Eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá? Porque a profecia está dizendo, eu vou enviar o profeta Elias. E aí a gente vai depois nos textos do Novo Testamento para entender quem é este profeta Elias, que virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas essa é a profecia. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias seria enviado. E esta é, irmãos, a última profecia do Testamento. Depois disso, o que nós temos são 400 anos sem essa voz profética e uma expectativa muito grande sendo gerada no coração de todos aqueles que estavam em Israel no Novo Testamento. Então, vamos lá para o Novo Testamento agora. Mateus capítulo 17. Desculpa, Malaquias 4 ainda. Deixa eu te chamar a atenção aqui para outro detalhe aqui. No verso 4, Malaquias 4:4, olha só o que o profeta diz. Lembrem-se da lei de quem, irmãos? De Moisés e dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo. Então, ele está falando aqui de Moisés e depois ele fala de Elias. Ok, vamos para Mateus 17. Qual que é o contexto aqui do Novo Testamento, irmãos? O contexto do Novo Testamento, eu sempre pergunto isso, né? Quem que é o rei de Israel aqui no Novo Testamento? Quem é o rei de Israel no Novo Testamento? Não é pegadinha não, gente. Israel não tem um rei no Novo Testamento. Israel no Novo Testamento estava debaixo da dominação do Império Romano. Israel não era uma nação livre como foi no tempo de Davi, de Salomão, dos outros reis. Então, nesse sentido, Israel não tem um rei próprio que está governando sobre Israel. Israel está debaixo do domínio do Império Romano. Tem o seu governador Herodes, tem Pilatos. E o Império Romano é uma nação opressora, eles oprimiam o povo de Israel. Então, Israel é como se eles estivessem também em um exílio, em um cativeiro. Apesar deles estarem na terra de Israel, eles não têm domínio daquela terra. Apesar deles estarem ali em Jerusalém, eles precisam pagar impostos para quem? Eles precisam pagar impostos para César. César estava oprimindo a nação de Israel neste período do Novo Testamento. Então, quando Jesus aparece, como que eles chamam Jesus? Eles chamam Jesus de Messias, o libertador.
A expectativa que eles tinham em Jesus é que Jesus iria fazer o quê? Libertar eles do Império Romano e salvar a nação de Israel. Estamos juntos aí? Este é o contexto do Novo Testamento. E aí Jesus aparece fazendo sinais, milagres, reunindo os discípulos. E aqui em Mateus capítulo 17 tem uma passagem muito interessante. Vamos ler aqui, a partir do verso de número 1. Quem pode ler para mim a partir do verso 1? Do 1 até o 13. Do 1 até o 13. Quem pode ler? 3 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante nos cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhes perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão com o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que eles estavam falando de João Batista. Irmãos, essa passagem aqui tem muitas camadas. Vamos tentar destrinchar aqui, olhar um pouco para essa passagem. A passagem aí no verso 1 começa assim: 6 dias depois. E é muito interessante para você precisa notar o que estava acontecendo antes. Ali no capítulo 16, especialmente a partir do verso 13, é um momento onde Pedro ele tem a revelação mais famosa do Novo Testamento. É aquele momento da história que Jesus pergunta assim: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Aí uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Jeremias. E aí Jesus pergunta: tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E qual que é a resposta de Pedro, irmão? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Você era aquele que nós esperávamos, o libertador de Israel. Tu és a nossa salvação. Em outras palavras, você é aquele que vai nos libertar do Império Romano, estabelecer o reino a Israel e governar todas as nações. Era isso que aconteceu 6 dias atrás. Esta revelação que eles tiveram. E Jesus confirma: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o meu Espírito, foi Deus quem te revelou isso, Pedro. Ok, eles têm essa revelação de que Jesus é de fato o libertador de Israel, o Messias. 6 dias depois, o que acontece? Este episódio aqui no Monte da Transfiguração. Então preste atenção no que está acontecendo. Estão juntos Pedro, Tiago e João. Eles foram em particular a um alto monte. Então perceba que não foi um evento assim, a princípio, para todas as pessoas. Foi algo exclusivo ali, Pedro, Tiago, João e Jesus. Eles foram em um alto monte. E o que aconteceu? Às vezes a gente passa muito rápido para essa passagem e a gente não consegue montar direito o cenário dessa passagem.
Então perceba, eles sobem em um alto monte. Monte na Bíblia, irmãos, durante todo o Antigo Testamento, quando você vai ler diversas passagens significativas, montes sempre estão presentes. Então você tem ali o Monte Sinai, onde Deus entrega a lei para o povo. Isso é muito significativo. Em Mateus capítulo 5, o sermão ali, sermão do quê? Sermão do monte, o sermão dos sermões mais famosos de Jesus. Mateus 24, sermão profético. Eles estão em um monte também. Então, isso aqui já é significativo. Verso 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. O que está acontecendo com Jesus? A forma de Jesus está sendo transformada na frente dos discípulos. É isso que está acontecendo. Jesus tinha um corpo físico, carne e osso, como homem, como nós temos. Mas nesse momento da história aqui, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa, o rosto de Jesus e o corpo físico de Jesus, eles se transformam em uma outra realidade. E o que acontece? A sua face, como que ficou a face de Jesus, irmãos? O que o texto diz? A face de Jesus brilhou como? Como uma lâmpada fluorescente? A face de Jesus brilhou como o sol. O sol você nem consegue olhar, tamanho é o brilho do sol. As roupas de Jesus, como que se tornaram? Brancas como a luz. Isso é a transfiguração. O corpo de Jesus, o rosto de Jesus, resplandecendo glorioso diante dos discípulos. Nós vemos descrições de Jesus assim em glória lá no livro de Apocalipse. Mas no ministério terreno de Jesus, Jesus não estava glorificado o tempo inteiro. No ministério terreno de Jesus, ele estava com um corpo físico normal. Mas nesse momento aqui, Jesus aparece em um monte em glória diante dos discípulos. O rosto brilhando como o sol, as suas roupas resplandecendo como a luz. E aí, como se não bastasse isso, o que acontece no verso 3, gente? Quem mais aparece junto? Moisés e Elias. E aí você precisa um pouco se colocar aqui no lugar de um discípulo judeu no primeiro século, lembra? Lembra disso? Você agora é um discípulo judeu lá no primeiro século, lá de Israel. A sua nação tem diversas promessas que foram feitas à sua nação nas Escrituras. Mas no presente momento, vocês estão debaixo da dominação de um outro império. Um império terrível, o Império Romano. Vocês têm que pagar impostos a César. Vocês não têm um rei. Vocês não têm liberdade. Vocês estão na terra, mas aquela terra não pertence a vocês. Mas aí, de repente, surge um homem. Surge um homem que começa a pregar com ousadia, começa a fazer sinais e milagres, e 6 dias atrás, vocês acabam tendo uma revelação por meio do Espírito de que aquele homem é o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Meu irmão, como estaria o seu coração nesse momento? Você estaria, assim, exultando de alegria. Era isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. A nossa libertação, que nós esperávamos por tanto tempo, chegou. E não somente isso, nós que somos pescadores, gente humilde, o Messias chamou a gente para ser discípulo dele. Então não tinha honra maior para esses discípulos. E agora, nessa cena aqui, eles estão vendo Jesus glorioso, transfigurado ali naquele monte, e aparecem ao lado de Jesus quem? Moisés e Elias, talvez os 2 maiores representantes do Antigo Testamento para aqueles homens, Moisés e Elias. Então, essa cena aqui é uma cena extremamente dramática, é uma cena extremamente importante para aqueles discípulos. E aí, olha só, então,
E além do mais, eles estavam conversando com Jesus, né, gente? O texto aqui não diz qual que é o conteúdo dessa conversa, mas dá uma vontade de saber o que eles estavam falando, né? Moisés, Elias e Jesus. Olha essa reunião aqui, né? Verso 4. Então Pedro, o proativo, disse: Senhor, isso aqui tá bom demais. Bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Irmãos, Pedro está, humanamente falando aqui, certíssimo. Moisés, Elias e Jesus glorificado? Eu não quero sair daqui nunca mais. Se quiseres, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Vamos planejar aqui alguma coisa. E aí, verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, Gente, como se não bastasse tudo que já aconteceu. Verso 5. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Irmãos, o que você acha que está acontecendo aqui no versículo 5? Nós temos uma pista do que está acontecendo aqui. Diz que uma nuvem resplandecente envolve os discípulos e daquela nuvem sai uma voz. O que essa voz que sai da nuvem está falando, gente? O que a voz fala? Jesus? O que a voz fala, irmãos? Olha aí no texto. Pode falar alto. Este é meu filho amado. Então presta atenção. Se está dizendo assim, ó, este é meu filho. Quem é que está falando isso, gente? O Pai. Apareceu Jesus glorificado, Moisés, Elias, e como se não bastasse, quem se manifesta ali? O próprio Deus Pai desce e se manifesta ali para os discípulos. Este é meu filho amado, a ele ouvi, a quem me comprazo. Olha só. E aí no verso 6, qual é a única reação possível nesse momento? O que os discípulos fazem, gente? Eu acho que assim, se prostrar é meio... eu acho que se prostrar é meio poético aqui, né? Eles são lançados por terra. É a única reação possível. E ainda diz que eles ficam aterrorizados. O temor de Deus toma conta ali daquele lugar. O que nós temos aqui é o que a teologia vai chamar de uma teofania, uma aparição do próprio Deus aqui. Você lembra lá do Monte Sinai, o monte fumegando, trovões, relâmpagos, a voz de Deus? Os discípulos estão experimentando a mesma coisa aqui no Monte da Transfiguração. Então a gente às vezes passa por esse capítulo assim e... ok. Transfiguração. Monte da... Gente, é um episódio canônico, literalmente, o que está acontecendo aqui. E aí no verso 7, Jesus se aproximou deles e lhes disse: levantem-se, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, e aqui que é o nosso ponto central, verso 10. Então, por que os mestres... perceba, como que eles começam já a pergunta. Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Gente, quando você lê assim, rapidamente, você pensa assim, o que tem a ver alhos com bugalhos aqui? Os discípulos eles têm essa visão toda,
Aí não conta para ninguém. A próxima coisa que os discípulos perguntam, então por que que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? O que tem a ver, gente, uma coisa com a outra? E aí a gente precisa perguntar, será que essa pergunta dos discípulos aqui era uma pergunta sem noção? Será que eles erraram em perguntar isso? Ou melhor, por que eles perguntaram isso? E perceba, quem é que dizia que Elias deveria vir primeiro? Segundo os discípulos aqui, a pergunta é, por que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro? E aí, respondam, gente, por que que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro? Porque estava escrito na lei, nos profetas. Então, os mestres da lei estavam certos. Em que sentido? Olha, a profecia de Malaquias diz que Elias deve vir primeiro. Agora, Elias deve vir primeiro do que, gente? O que Malaquias 4 diz? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, por que é que os discípulos estão perguntando aqui neste contexto sobre o profeta Elias? Porque eles estavam imaginando que este acontecimento do Monte da Transfiguração era o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Eles estavam imaginando que a partir daquele momento o reino de Deus seria estabelecido. Para eles, toda aquela visão que eles tiveram do Cristo glorificado, lembra? Moisés e Elias, igual diz a profecia de Malaquias 4, a voz do Pai se manifestando ali, eles aterrorizados. Qual foi a conclusão dos discípulos? É o grande e terrível dia do Senhor. Começou. O grande e terrível dia do Senhor começou. E aí qual é a próxima conclusão? Ué, mas se o grande e terrível dia do Senhor começou, quem que deveria ter aparecido antes? Elias. Elias deveria ter aparecido antes. Então a conclusão dos discípulos está correta. Apesar de que não foi o grande e terrível dia do Senhor, mas foi quase que um prenúncio, né? Um vislumbre, uma pequena amostra do que é o grande e terrível dia do Senhor. E aí então agora que nós já entendemos o porquê da pergunta dos discípulos, certo? Entendemos? Vamos observar a resposta de Jesus. Quem pode ler para mim o verso 11? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Pode continuar, 12 também. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Olha só então, Jesus e as suas respostas enigmáticas, né? Assim, Jesus, gente, dá para escrever um livro só de todas as respostas enigmáticas que Jesus deu para os discípulos. Qual que é a resposta de Jesus aí? O que ele fala? A primeira coisa que ele fala? De fato, tá certo. A conclusão de vocês está correta. Elias o quê? Elias vem e restaurará todas as coisas. Quando ele diz Elias vem, ele está apontando para onde? Para o futuro. Mas aí logo em seguida, o que ele diz? Elias já veio. Ele está apontando para onde agora? Para o passado. Ué, Jesus, Elias vem ou Elias já veio? Se decide, né? Mas não, gente, as duas coisas aqui caminham juntas. Jesus está correto. Ele vem, mas ao mesmo tempo ele já veio, e é o que ele diz. E vocês fizeram o que quiseram com ele, vocês maltrataram Elias, assim como vocês vão fazer com o Filho do Homem. Então, temos dois aspectos aqui da vinda de Elias. Um aspecto passado e um aspecto futuro. Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está já interpretando a profecia de Malaquias 4. Amém, irmãos? Lembra de Malaquias 4, o primeiro texto que nós lemos? Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias.
qual é a interpretação que Jesus está dando? Jesus está dando a interpretação de que Elias veio e Elias virá. E aí, então, qual é a conclusão dos discípulos? Verso 13. Quem pode ler aí o verso 13? Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando acerca de quem? De João Batista. Então, a primeira conclusão que a gente chega da profecia de Malaquias 4 é que ela tem dois cumprimentos. Um cumprimento lá em João Batista e um cumprimento futuro. Outra conclusão que nós podemos chegar é que quando o profeta Malaquias diz que enviarei o profeta Elias, ele não estava falando de forma literal. Não era o profeta Elias mesmo, ele mesmo. Por quê? Porque João Batista, o próprio João Batista, depois nós vamos ler essa passagem, diz que ele não é Elias. Nós vamos entender em que aspecto, então, Jesus está dizendo que João Batista é Elias, tá? Vamos para o próximo texto aqui, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, é o anúncio do nascimento de João Batista. Quem pode ler para mim aí, Lucas capítulo 1, do verso 13 até o verso 17. Lucas capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Não tenha medo. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, para muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Olha aí, este é o momento onde o anjo Gabriel, ele anuncia o nascimento de João Batista para Zacarias. E ali no verso 17, especificamente, o que está escrito aí no verso 17? Ele irá onde, gente? Adiante do Senhor. Esse ir adiante é ir antes, tá? Ir adiante é ir à frente. Então ele está falando aí, o Senhor é Jesus Cristo, que aqui na própria passagem de Lucas, daqui a pouco o anúncio do nascimento de Jesus também é feito aqui a Maria. Então Jesus vai nascer. E quando Jesus vai nascer, gente, isso aqui é muito importante, porque no início da aula, a nossa tese central era: sempre que Deus vai fazer algo grandioso na terra, o que ele faz? Ele prepara o povo para responder corretamente aquilo que ele vai fazer. Amém, irmãos? É sobre isso que nós estamos falando. Sempre que Deus vai fazer algo na terra, ele prepara o povo para responder corretamente aquilo que ele vai fazer. Qual é o algo grandioso que Deus está prestes a fazer aqui em Lucas capítulo 1? O que é a coisa grandiosa que vai acontecer, irmãos, no início dos evangelhos? O nascimento de Jesus. É isso a coisa grandiosa. Na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no tempo ideal, ele envia o filho dele, Jesus Cristo, para a terra, e ele nasce do ventre de uma
mulher do ventre de Maria. É o maior acontecimento da história, o nascimento e a vida de Jesus. Agora, paralelo a isso, tem o nascimento de uma outra pessoa. Qual pessoa? João Batista. Perceba então, irmãos, Jesus, atenção aqui, Jesus não nasce sozinho. Jesus não aparece sem um contexto. Jesus não veio ao mundo e falou: opa, pessoal, cheguei, tudo bem aí, eu sou o Messias, eu vim aqui porque vocês estavam me esperando. Não! Jesus ele não desce voando dos céus e se revelando como Messias. Quando o nascimento de Jesus é anunciado, o nascimento de uma outra pessoa também é anunciado. De quem? João Batista. E o anjo está dizendo: olha, antes de Jesus aparecer, quem é que vai aparecer? João Batista. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É isso que significa ir adiante do Senhor. O que o anjo está dizendo é: para que Jesus apareça como Messias, eu preciso levantar uma outra pessoa que vai preparar o caminho para o aparecimento do Messias. E preparar o caminho aqui, irmãos, é preparar um povo. Olha o que o texto diz, né? Fazer o coração dos pais voltar aos filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos. A última frase do verso 17, para fazer o quê? Deixar um povo preparado para o Senhor. Amém, meus irmãos? Este é o propósito do ministério profético dos últimos dias. Este era o propósito de João Batista, deixar um povo preparado para receber Jesus. Da mesma forma, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, vai ter um povo preparado para receber Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos ver aí que, mesmo entre os cristãos, tem diversas pessoas distraídas. Mesmo entre os cristãos, tem diversas pessoas que só estão pensando nas próprias vidas, só estão pensando no próprio benefício, só querem saber de si mesmo, só querem saber de bênçãos e prosperidade. Mas o que a palavra de Deus nos garante, que quando Jesus voltar, vai ter um povo que estará preparado para recebê-lo. Um povo que não vai estar distraído, um povo que vai estar em pé na vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Este é o objetivo do ministério profético, preparar este povo. E por isso que João Batista é levantado aqui no Novo Testamento. Agora, olha o que o texto também diz no verso 17. Ele irá diante do Senhor, vírgula. De que forma? No espírito e no poder de Elias. Olha Malaquias 4 aí. O cumprimento de Malaquias 4. Então, Malaquias 4 não está falando de Elias literalmente. Aqui, nós temos a interpretação da profecia. Eu vos enviarei o profeta Elias. O que é que, na verdade, Deus vai enviar? O mesmo espírito e o mesmo poder que repousaram sobre Elias vai repousar sobre João Batista e vai repousar sobre uma geração no tempo do fim, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Por quê? Volta a sua mente aí, não precisa abrir não. Para Mateus 17, o que Jesus diz sobre Elias? Elias o quê? Já veio. Quem que é Elias já veio? Acabamos de ler, João Batista. Mas não acabou em João Batista, meu irmão. Você está entendendo isso? O espírito e o poder de Elias não vão ficar limitados ao ministério de João Batista. Por quê? Porque a vinda de Jesus também não ficou limitada na sua primeira vinda. O que a Bíblia nos diz? Jesus vai vir mais uma vez, meu irmão. As coisas não vão permanecer como estão. E o chamado para nós é: não se sinta tão em casa assim, porque você não é daqui. Esse é o chamado para nós.
Nós precisamos nos lembrar disso. Jesus não está aqui ainda. Irmão, acorda para isso. Jesus não está aqui ainda. As pessoas, elas têm um hábito, e que o crente, né, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade com os sofrimentos, né? E é natural, ninguém gosta de sofrer. A gente não é masoquista, né, que gosta de sofrer. E aí, às vezes, o crente, ele fica num estilo de vida que o alvo da vida dele é não ter sofrimentos. E ele faz de tudo. Essa vida é muito difícil. E ele fica tentando diversas coisas para sofrer menos. E aí, às vezes, ele fica esperando ter uma vida perfeita aqui nessa terra. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Você não vai ter uma vida perfeita. Você para de ficar esperando aqui nessa terra o momento que na sua vida vai estar tudo redondinho. Não vai chegar esse dia. Aqui nessa terra, não. Não vai ficar tudo bem. Quando, irmão, gente, a vida é assim, né? Você resolve um problema aqui, quando você acha assim, não, agora eu vou conseguir me organizar. O que acontece? Outra coisa. E aí, o que eu estou querendo dizer? Tem gente que parece que só vai começar a viver de verdade quando começar a organizar tudo. Esquece, irmão. É melhor você começar a viver de verdade com tudo desorganizado mesmo. Não fica esperando tá tudo redondinho na sua vida para você começar a, de fato, servir a Deus, se entregar ao Evangelho, se entregar ao reino de Deus. Por quê? O fato é, Jesus não está aqui, as coisas não estão bem e não vão ficar até que Jesus volte. Nós estamos, irmão, eu vou falar bem baixinho para você prestar atenção, nós estamos em um campo inimigo. Nós estamos nas trincheiras do inimigo. O que Jesus disse? Quem que é o príncipe desse mundo, irmão? É Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Jesus diz, olha, o mundo jaz do maligno. Nós somos infiltrados. Nós não estamos na nossa casa. A nossa verdadeira pátria é a pátria que desce do céu, que vem do céu. Nós estamos esperando. E o que nós precisamos? Ser um povo preparado para a volta de Jesus. Então, o que eu estou querendo estabelecer aqui é que Jesus voltará. Jesus virá. Essa é a nossa bendita esperança. É o que Paulo diz a Tito. Aguardamos. A graça de Deus se manifestou perdoando os nossos pecados e nos ensinando a renunciar às impiedades do mundo enquanto... Tá bom, irmão? A graça se manifestou perdoando o nosso pecado. A graça se manifestou nos ensinando a dizer não às impiedades deste mundo. Atenção! Enquanto aguardamos a bendita esperança, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Nós somos o povo da esperança, nós estamos esperando Jesus voltar. Jesus virá. Agora, então lembra o que Jesus diz em Mateus 17. Elias veio, vocês maltrataram, João Batista foi degolado, mas o que ele diz? Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, o que Jesus está dizendo? Que da mesma forma que na primeira vinda, João Batista preparou um povo para se encontrar com o Senhor, ele está dizendo, antes da segunda vinda também, um povo será preparado. Antes da segunda vinda, Elias virá. E o que é Elias mesmo, irmãos? É o Espírito e o poder que se manifestaram na vida de Elias.
o Espírito e o poder que se manifestou na vida de João Batista vai vir mais uma vez sobre a igreja, sobre pessoas que vão pregar o evangelho, sobre os trombeteiros que eu falei no início, que vão chamar a igreja, que vão chamar as nações ao arrependimento para a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos nos preparar para isso. Este é o ministério profético dos últimos dias. Você pode anotar aí também, anotar não, vamos ler Mateus capítulo 11. Jesus, mais uma vez, está falando aqui de João Batista. Depois nós vamos voltar nessa passagem no outro momento, mas vamos ler a partir do verso 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, mais que um profeta. Ele está querendo dizer, João Batista não era um profeta qualquer, não. Quem era João Batista? Verso 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito. E está escrito onde? Lá em Malaquias. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de mim. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o próprio Jesus aqui está confirmando, olha, a profecia de Malaquias, ela falava sobre João Batista. E aí, mais um versículo para a gente dar um intervalinho de 5 minutos. João, o próprio João Batista agora aqui falando sobre ele não ser Elias. João capítulo 1, verso 21. Quem pode ler? João 1, 21. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. A gente vai voltar nesse texto também depois, tá, gente? Mas João aqui é perguntado, és tu Elias? Ele não era Elias, literalmente. Ele fala, não. Mas o espírito e o poder de Elias estavam sobre ele, como o anjo Gabriel havia anunciado, e como Jesus diz, olha, ele é um profeta, ele é mais que um profeta. Ele é aquele a quem está escrito, enviarei meu mensageiro diante de vocês. Então, nessa primeira parte da aula, o que precisa estar estabelecido aqui para nós? Só para recapitular, tá? É o que você precisa sair daqui dessa primeira parte lembrando. Os profetas falaram que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias seria enviado, ok? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que a vinda de Jesus foi, antes da chegada de Jesus, foi preparado o caminho e o povo por João Batista. E Jesus disse que aquilo era o cumprimento de Malaquias. Mas Jesus diz, mas Malaquias tem um outro cumprimento. Elias também virá. Ou seja, ele está falando que na segunda vinda dele, assim como João Batista preparou o povo para recebê-lo, a segunda vinda também vai ter uma preparação para que Jesus volte. Este é um ministério profético, o ministério, o serviço que prepara as pessoas para que elas recebam o Senhor Jesus quando ele voltar. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? 5 minutinhos
toma um café, bebe uma água, vai ao banheiro e a gente volta para caminharmos mais um pouco.
Chama aí quem está aí fora. Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário, colocação? Se não, vamos lá para o livro de 1 Samuel. Pessoal que está aí fora, vamos entrar ou silenciar. De duas, uma. Agora a gente vai falar um pouco, pessoal. Deixa o pessoal lá fora dar uma quietada. O contexto, a gente vai olhar para alguns outros momentos da história bíblica, e nós vamos olhar um pouco o contexto em que Deus levanta os profetas, ou o contexto em que Deus levanta os precursores. Então a gente vai olhar um pouco para Samuel, Elias, João Batista. Vamos começar aqui com Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 2. Olha o contexto em que Samuel ele é levantado, verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne cozinhava, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê o pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Verso 17: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Nós voltamos aqui para 1 Samuel porque eu quero mostrar para você um pouco do contexto em que profetas são levantados. Nós vamos também ver o contexto de João Batista, que também era um contexto de corrupção, mas basicamente, se eu pudesse resumir em uma frase, o contexto em que profetas são levantados é um contexto onde o sacerdócio está corrompido. Quem são os sacerdotes? Sacerdotes deveriam de ser aquelas pessoas que são os responsáveis de serem mediadores do conhecimento de Deus com o povo e da demanda do povo para com Deus. Estes são os sacerdotes, os responsáveis por levar as ofertas do povo diante de Deus e também trazer as mensagens de Deus para o povo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. No plano perfeito, os profetas, eles não seriam necessários se o sacerdócio estivesse funcionando. O sacerdócio tem a ver com essa comunicação com Deus. O sacerdócio está relacionado a esse acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Hoje, no Novo Testamento, existe, obviamente, o ministério profético,
mas hoje existe o sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos chamados à presença de Deus. Agora, especificamente em contextos de crise, quando o sacerdócio, ou seja, aqueles homens que eram responsáveis de buscar o conhecimento de Deus, quando eles estão corrompidos, quem que Deus levanta para chamar tanto os sacerdotes quanto o povo ao arrependimento? Os profetas. E aqui o que está acontecendo? Talvez você pode ler essa narrativa e não entender muita coisa. Mas Eli já estava velho nessa época, isso aqui é o período final do livro de Juízes, o período de Juízes. Aqui então nós estamos vivendo um processo de transição do período de Juízes para o período dos reis de Israel. E o grande acontecimento aqui é o surgimento futuro do rei Davi, que é um protótipo, um apontamento para Jesus. E aqui, se você for ver, o momento é o momento onde Samuel está sendo preparado e Samuel futuramente vai ungir o rei Davi. Mas qual que é o contexto que Samuel ele é levantado? O sacerdócio está corrompido. Os filhos de Eli... O que os filhos de Eli estavam fazendo? Você entendeu aqui a narrativa, o que está acontecendo? Eles eram sacerdotes. E o sacerdote, de acordo com a lei de Deus, ele tinha direito de comer dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. O sacerdote ele poderia fazer isso. Estava prescrito na lei, tá? Se alguém fosse oferecer um bezerro, um holocausto, parte daquele bezerro seria queimada e parte o sacerdote iria comer. Agora, é importante a gente distinguir aqui qual parte seria queimada e qual parte o sacerdote poderia comer. Porque o que está acontecendo? Olha comigo, especificamente, ali no verso de número 15. Olha o que está acontecendo no verso 15. Mas, antes mesmo do que acontecer, irmãos? Da gordura ser queimada, dizia o homem, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: deu o pedaço da carne para o sacerdote assar. Verso 16, as pessoas falavam: deixa primeiro queimar a gordura. O que ele está querendo dizer? Lá na lei de Moisés, a lei dos holocaustos, era dito que quando alguém fosse oferecer um sacrifício de animal, e era queimado no altar, lembra que eu disse que o sacerdote poderia comer, mas antes do sacerdote comer, o que deveria ser queimado ali do animal, irmãos? Toda a gordura do animal deveria ser queimada. Depois que a gordura fosse queimada, aí então o sacerdote poderia pegar a carne. Nossa! O sacerdote poderia retirar a carne e comer aquela carne. Aí você pode pensar, tá, mas o que tem a ver isso? Por que a gordura? E aí, gente, com certeza aqui você já foi em um churrasco alguma vez na sua vida, sim ou não? Você já foi num churrasco? Às vezes você está chegando em algum lugar que tem um churrasco, aí lá da entrada da porta você já faz assim, o que você quer dizer com isso? Nossa, olha, que cheirinho de carne. Sabe de onde vem esse cheirinho, gente? Da gordura. É a gordura queimada que faz aquele cheirinho de churrasco, aquele cheirinho gostoso subir. Então, olha os detalhes da lei de Deus. Quando a lei de Deus diz assim, olha, queima primeiro a gordura da carne, era porque a melhor parte da carne, gente, aí não sei qual que é o seu gosto, mas o sabor mesmo de uma carne está naquele pedaço que vem junto com a gordurinha da carne. Aquele é o pedaço saboroso, é aquilo que dá o tchan de uma carne. E a lei de Deus estava dizendo, a gordura, ou seja, a melhor parte deste holocausto precisa ser oferecida para quem?
para o Senhor, queima toda a gordura para o Senhor. O restante, o sacerdote pode comer. Agora, o que é que esses sacerdotes estavam fazendo, irmãos? Vocês entenderam isso aqui? Eles estavam pegando a melhor parte que era para ser oferecida para o Senhor, e eles estavam roubando aquilo para si mesmos. Eles estavam, em outras palavras, pegando a glória que era para ser dada a Deus e tomando aquela glória para quem? Para eles mesmos. Toda a atenção, tudo aquilo que era de melhor, que era para ser oferecido para o Senhor, o que eles estavam fazendo? Querendo aquela atenção e trazendo os olhos, o melhor para eles mesmos. E o texto diz, esse pecado era muito grave à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo as ofertas de Deus. Gente, eu não sei se você já viu isso em algum lugar. Ministros, líderes, pastores que deveriam conduzir o povo em adoração, conduzir o povo para voltar-se para Deus, para olhar apenas para a glória de Deus, mas que estão conduzindo o povo para olhar para si mesmos, para si próprios. Não estão levando o povo a glorificar a Deus, mas a glorificar a eles mesmos e as suas plataformas. Isso aqui continua acontecendo, infelizmente, nos nossos dias. Homens que estão brincando com as ofertas do povo. Homens que estão roubando a glória de Deus. E é neste contexto de um sacerdócio corrompido. Olha o próximo versículo, verso 18. 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Mas Samuel, perceba que ele faz um contraste. Você entende aqui o contraste? Olha, os sacerdotes estavam assim, mas Samuel, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Ele está fazendo um contraste. Aqueles jovens desprezam as ofertas, mas Samuel, ainda pequeno, está ministrando ao Senhor. Ele está falando aqui do processo de preparação de Samuel. Samuel, ainda menino, escondido ali naquele tabernáculo, ministrava ao Senhor. E em contrapartida, aqueles que eram responsáveis por conduzir o povo a Deus, estavam conduzindo o povo à corrupção. Ainda aqui no capítulo 3 de 1 Samuel. Samuel recebe uma palavra, irmãos, terrível. Ainda menino, vocês lembram do episódio Samuel, que ele ouve a voz, e a gente sempre enfatiza muito essa questão da voz, que ele ouviu a voz de Deus, e isso é maravilhoso. Mas o ponto aqui é qual é a palavra que ele recebeu? Ele recebeu uma palavra de juízo contra quem? Contra os filhos de Eli, contra aqueles sacerdócios. E eu estou construindo e mostrando todo esse cenário para vocês, por quê? Porque a gente vai chegar lá em João Batista e nós vamos ver como é parecido o cenário. Samuel aqui confrontando os sacerdotes. E aí, olha só, no verso 21, o Senhor continuou aparecendo em Siló. Desculpa, vamos ler o verso 1 de novo. O verso 1 não. De novo não, né? Que a gente não leu. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Olha o detalhe. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. A pergunta aqui é, irmão, por quê? Por que que raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes? O que está acontecendo no capítulo 2? Os responsáveis por ouvirem a voz de Deus estão como? Estão profanando as ofertas. É por isso que Deus não tem com quem falar. Deus não tem espaço para falar. E aí ele levanta Samuel então. E lembre-se, quem era a mãe de Samuel mesmo, irmãos?
Ana, o que Ana era? Era mesmo? Estéril. Tinha uma outra mulher no Novo Testamento que também era estéril, que também foi mãe de um profeta. Quem? Vocês estão percebendo os paralelos das histórias, gente? Um sacerdócio corrompido, um profeta se levantando, a mãe que era estéril, Isabel também era estéril, a gente vai falar disso mais na frente. Mas as visões eram raras. Mas aí olha como o capítulo encerra no verso 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então, o verso 1 do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. A partir de Samuel, então, a palavra de Deus, ela volta para o povo de Israel. Deus volta a falar com o povo de Israel por causa de Samuel. Amém, irmãos? Vamos agora para 1 Reis. Agora vamos olhar um pouco para o contexto de Elias. 1 Reis, capítulo 16. Primeira Reis, capítulo 16, verso 29. 1 Reis 16, 29. Diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. O que está acontecendo aqui antes de Elias surgir? Qual que é o contexto do profeta Elias? Um rei de Israel se casa com uma adoradora de Baal. E, irmãos, um rei naquela época, ele era o que coordenava a nação para onde a nação deveria ir. Se o rei de Israel está casado agora com uma adoradora de Baal e ele começa também a adorar Baal, o que vai acontecer com a nação de Israel? Toda a nação vai ser conduzida para adorar Baal. E aqui tem um detalhe que eu não vou entrar muito a fundo, mas é muito interessante porque Acabe, ele era um político, certo? Mas agora ele está casado com uma profetisa de Baal. Essa mistura, atenção, irmãos, esta mistura de política e religião não é nova. Estão entendendo isso? Essa mistura de política e religião não é nova. E aqui só um parênteses, tá? Cristãos podem estar envolvidos com política, cristãos devem, inclusive, pensar sobre política. Nós devemos avaliar política, candidatos, quem votar, quem não votar. O cristão não pode ser alienado da política, tá? Mas, ao mesmo tempo, existe uma linha que deve limitar o envolvimento, principalmente de igrejas, denominações e pastores, com política. As duas coisas não podem ser confundidas. Uma coisa é a política, outra coisa é a adoração. Quando essas duas coisas começam a se misturar demais, muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Por quê? Porque os políticos,
eles são homens falíveis. Então, eu vou falar, a minha posição pessoal, eu como pastor, não de jeito nenhum, principalmente de púlpito, não induzo ninguém a votar em candidato nenhum. E não acho que pastores deveriam usar o púlpito para promover plataforma de nenhum tipo de político. Porque a grande maioria dos políticos não tem compromisso nenhum com o evangelho. E por que eu estou falando isso? Este é o contexto de Elias. Política e religião se misturando e levando uma nação inteira a cometer idolatria. E aí, vamos ler mais um texto aqui, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tibete em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E aí a história vocês conhecem. Fica 3 anos sem chover por causa de uma palavra de juízo contra Elias. E ao ponto, chega um momento que ele está fugindo ali de Jezabel e de Acabe. Os corvos vão alimentar Elias no deserto, mostrando a providência divina em relação à vida dele. Mas, mais uma vez, corrupção, então Deus levanta um profeta. Vamos agora sim para João Batista. Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Irmãos, preste atenção. Eu sempre gosto de dizer isso. A Bíblia nunca desperdiça versículos. Então, todos os versículos que estão ali, eles estão por alguma razão, por algum motivo. Olha só, Lucas 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, verso 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha a construção que Lucas está fazendo. Ele está dando fatos históricos de quem estava no governo naquela época. E aí no verso 2, o que ele menciona no verso 2? Muito importante. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Então, nessa época do Novo Testamento, tinha um templo também. Tinham ofertas. Havia um sumo sacerdote. Haviam as pessoas responsáveis pela palavra de Deus. Mas olha o que Lucas coloca. Anás e Caifás eram sumo sacerdócio, ponto. O que ele diz? Qual é a próxima frase? Foi nesse ano que veio o quê? A palavra do Senhor a Anás e Caifás no templo? Não. Você percebe o contraste que o autor bíblico está fazendo novamente? A palavra do Senhor não vem ao sumo sacerdote no templo. A palavra do Senhor vem a quem? João Batista no deserto. Da mesma maneira que a palavra do Senhor não vem aos filhos de Eli, a palavra, lembra, era escassa. A palavra de Deus vem a quem? Aquele menino que está servindo ali no templo. Da mesma forma que no templo de Elias, o reinado está corrompido, Deus levanta Elias. Aqui no Novo Testamento não é diferente. Anás e Caifás, que eram os responsáveis por receber a palavra de Deus e transmitir ao povo, não recebem a palavra. Deus precisa encontrar quem? João Batista, lá no deserto. Irmãos, Anás e Caifás ficavam onde?
Em Jerusalém. Em Jerusalém, no templo, era este lugar que a palavra de Deus deveria vir. Era em Jerusalém, era ali no templo que Deus deveria falar com o povo. Mas qual é a situação do templo na época de Jesus? Você lembra do episódio de Jesus entrando no templo? O que Jesus faz no templo? Ele chuta, vira as mesas ali, eles falam: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Jesus está dizendo: vocês são um bando de ladrões, bandidos. Jesus está olhando para os sacerdotes, para os levitas, e está dizendo: vocês são corruptos. Vocês estão aqui no lugar de adoração, vendendo um lugar no templo. Irmãos, vocês conseguem perceber que só mudou o endereço? Infelizmente, e assim, é uma tristeza, porque infelizmente o que nós vemos em muitos lugares hoje é que no lugar onde deveria ter adoração, as pessoas estão vendendo a fé. As pessoas estão prometendo: olha, que se você der tanto, você vai ser recompensado, que se você fizer esse voto, esse compromisso financeiro, esse negócio aqui, Deus vai te dar em dobro. A mesma coisa que estava acontecendo naquela época, ainda acontece hoje, e é por isso que Deus vai levantar os seus profetas nos últimos dias para chamar a igreja ao arrependimento, para preparar as pessoas para de fato receber o Senhor. A palavra de Deus era para chegar ali, em Anás e Caifás, mas não havia quem ouvisse. Então Deus vai lá no deserto, olha para João Batista e fala: é você com quem eu quero falar. O contraste aqui é muito forte. A religião oficial em Jerusalém, mas a palavra de Deus vai fora desse centro religioso e vai lá no deserto onde está João Batista. E agora volte para Malaquias, a gente vai encerrar com essas passagens, porque o contexto de Malaquias também é um contexto muito similar a esse contexto que nós estamos falando aqui. Malaquias, capítulo 1, só quero te mostrar o contexto. Vamos ler alguns versículos principais aqui. Malaquias 1, verso 6. Olha só. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, vocês que estão desprezando o meu nome. Mas vocês me perguntam: de que maneira tenho desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Está vendo, mais uma vez, sacerdócio corrompido. Eles levando animais que eram defeituosos para o sacrifício. Não podia, segundo a lei. Os animais precisavam ser perfeitos. Tentam oferecê-lo de representante ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Verso 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que o Senhor está dizendo. Era melhor que o templo tivesse fechado do que vocês trazendo essas ofertas defeituosas, desprezíveis a mim. E é muito interessante, irmão, porque sabe onde tem um paralelo disso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo vai falar da ceia, sabe o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto?
Os irmãos estavam reunidos para tomar a ceia, só que eles tinham inimizade um com o outro. Problema não resolvido. Eles desprezavam uns aos outros, ele está falando de comunhão, e reunia para tomar a ceia. Sabe o que Paulo fala? Isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês acham que é a ceia, mas isso não é a ceia. É um paralelo disso aqui. Deus está dizendo, é melhor que a porta tivesse fechado. É melhor que vocês não estivessem reunindo para tomar a ceia do que vocês tomando a ceia nessa base de inimizade. E aí vamos continuar aqui o texto. Verso 11. Pois do Oriente ao Ocidente grande é meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas a meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício. Deveria eu aceitá-los de suas mãos? Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e meu nome é temido entre as nações. Era a mesma coisa que os filhos de Eli estavam fazendo. Aqui, o que eles estão fazendo? No meu rebanho eu tenho um animal perfeito e eu tenho um animal defeituoso. Ao invés de pegar o animal perfeito e oferecer ao Senhor, eles estavam pegando o animal inferior e oferecendo ao Senhor, e o melhor estava ficando com quem? Para eles. Da mesma forma que os sacerdotes no período de Samuel. Aí ele continua repreendendo aqui no capítulo 2, capítulo 3, verso 1, o texto que Jesus usa para falar de João Batista. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor a quem buscais virá no seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ofertas de justiça. Então o Senhor está dizendo que vai enviar o mensageiro, então as ofertas serão de vez, de fato, purificadas. E aí o capítulo 4, nós já lemos, é a promessa do profeta Elias. Mas qual é o contexto? Um sacerdócio corrompido. Irmãos, talvez a gente olhe para a igreja hoje, a gente pensa, não, isso aí não tem jeito. Como é que Deus vai restaurar uma coisa dessa? Como é que Deus vai fazer algo dessa igreja? Tantas notícias que nós vemos de pastores caindo, pastores roubando, pastores caindo em adultério. Se olha para a igreja, quase que não tem diferença das notícias que a gente vê no mundo. Mas a resposta de Deus ele vai enviar o espírito e o poder do profeta Elias, para que pessoas sejam chamadas ao arrependimento. E nós podemos ter convicção disso, de que terá um povo, uma igreja gloriosa, preparada para o Senhor. E o que nós queremos aqui nesses dias é que você receba esse chamado, para que você sinta isso no seu coração, que Deus está chamando você, não só para frequentar a igreja, para ser um membro qualquer de uma igreja, mas para ser alguém que vai ajudar outras pessoas a se prepararem para a vinda de Jesus. Não importa o lugar que você está, como que você vai servir, mas existe um chamado específico para cada um de nós, para sermos como João Batista e prepararmos um povo para receber o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, em fé e confiança de que o Senhor fará isso, Pai. Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para as nossas vidas, talvez isso possa parecer muito distante, muito difícil, Senhor. Mas nós queremos confiar na Tua graça, nós queremos confiar no Teu poder e no Teu Espírito.
Nós queremos nos lembrar que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Não é pelos nossos dons, pelas nossas habilidades, mas é pelo Espírito Santo, Pai. Por isso, nós cremos que o Senhor vai levantar uma igreja gloriosa, pronta para te receber, uma ajudadora, uma noiva idônea, de vestes brancas, santa e irrepreensível, Senhor. Nós oramos, Senhor, levanta pessoas que vão preparar a igreja para te receber. Como João Batista, Senhor, nós oramos e levanta os amigos do noivo, Senhor. Aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, nas nações. Levanta os amigos do noivo, Senhor, que vão preparar a noiva para o casamento com o noivo, Senhor. E se assim o Senhor desejar, usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós queremos estar disponíveis para o Senhor, Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, tira os nossos olhos das coisas deste mundo, Senhor. Coloca os nossos olhos em Ti. Senhor, nós queremos estar prontos, Senhor, para servir ao Senhor, onde o Senhor desejar. Senhor, nos encontre disponíveis, com olhos fixos em Ti, com ouvidos atentos à Tua voz, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Pai, eu quero te agradecer pelo coração, disposição do Vitor, de sair lá de São Paulo e vir aqui servir a nossa comunidade, esse seminário na escola. Eu oro para que o Senhor renove as suas forças e que todas essas sementes se multipliquem ainda mais, Pai. Isso não é só um seminário pronto para ser liberado de maneira automática nas igrejas, não é isso. Não é assim que nós encaramos essa mensagem. Nós encaramos essa mensagem como a exortação do céu sobre a terra. E, Pai, eu te agradeço mesmo. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Dê um descanso essa noite. Amém. E que o Senhor renove as suas forças para amanhã. Obrigada, Deus, porque você está no controle da história que é sua. Aleluia. Nós celebramos quem você é. Nós queremos, como casa, nesse lugar, num só lugar, o povo de Deus, numa só fé, num só espírito, numa só certeza. Nós queremos te dizer, seja adorado entre nós. Nós bendizemos você, Yeshua. Obrigada, Deus, porque a sua palavra por si só faz as nossas entranhas se estremecerem. Jesus, eu oro para que hoje e amanhã, nesse lugar, você ressuscite trombeteiros. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a mensagem profética faça ressurgir das cinzas, do monturo, do pó, homens, mulheres, famílias que vão estar debaixo de uma revelação poderosa. Deus, Pedro escreveu para nós de que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor pode fazer mudar a jornada das nossas casas hoje e amanhã. Nós cremos no poder que ressuscitou a Cristo. Então nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer através, Senhor, das Escrituras. Amém. Nesse seminário e na escola do reino, nesses dias. Enche o nosso coração de expectativa daquilo que o Senhor quer colher de resposta. Amém. Deus, hoje o Senhor está despejando sobre nós, amanhã o Senhor vai continuar despejando sobre nós, e eu oro para que essa casa dê resposta para o Senhor. Sim. Com um grande, eis-me aqui, com um grande, usa-me a mim. Senhor. É isso que nós temos de esperança, Senhor, porque o Senhor não trabalha em vão. O Senhor não lança pérolas aos porcos. Então eu oro para que os nossos corações sejam solos férteis para as tuas sementes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nem sei quem que está ali, mas eu sei que os nossos irmãos do Acre estão. Abraço para vocês. Está lá no Acre? Gente, amanhã a gente está aqui, 10 da manhã começando. E é isso. Que o seu coração seja perturbado pelas Escrituras. Amém? Que se preciso for, você perca o sono para ir orar. Se necessário for, que o Senhor te dê sonhos e revelações essa noite. Que Ele consiga
organizar as escrituras no seu interior, na sua mente, no seu espírito. E que ele te lembre que ele não saiu do lugar. Talvez a gente sim, mas ele não. Até amanhã. Deus te abençoe. Beijo, gente. Sei, pessoal, pode parar a gravação aí. Amanhã a gente está aqui. Amém, gente. Vou te mandar embora, não. Fica à vontade, você pode conversar. Amém. Aqui acabou.